Olha aqui, ó. Começa a secar, hein? Começa a secar. Começa a rezar também. Não vamos ficar nessa conversinha aí de que, não vão ser campeão. Tô falando do Inter, cara. Eu abro esse vídeo falando do Inter, que tá colado no Palmeiras e no Botafogo. O Inter acabou de golear o Bragantino. Os caras vão ser campeões? Acho que não, tá? Mas é bom dar uma secada. É bom levar a sério. Vamos falar sobre isso e, claro, a coisa ficou feia pro Grêmio. Poderia ter sido pior, é verdade, mas ficou feia, tá? Porque rivais somaram ponto, um rival passou o Grêmio, o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Grêmio, perdeu o título da Copa Sul-Americana e agora vem babando de raiva pra cima do Grêmio. As manchetes lá de Minas Gerais já dão esse caminho de que agora o Cruzeiro tem que dar uma resposta e é quarta-feira. E o Grêmio ainda vai ser o último time a entrar em campo. E tem jogo para acontecer ainda, então vai mexer a tabela. O Grêmio pode entrar na degola na quarta-feira em campo. Tá difícil, gente. Comecem a rezar. Comecem a secar, a fazer tudo, levem a sério. Já imaginou? Já imaginou o pior acontecer? Os caras ganharem? Não vai acontecer. Vamos combinar? É mais pelo Palmeiras que eu falo isso, tá? Mas vamos lá, eu quero botar a tabela aqui, antes da gente sofrer sem a tabela, eu quero olhar a tabela para que vocês também entendam. Vamos sofrer juntos. E eu tô muito preocupado com o Grêmio, porque não há nenhuma garantia que o Grêmio vai vencer o Cruzeiro, né? Tipo, eu vou me apegar ao quê? Antes de falar de tudo isso, Betano, a grande parceira do Careca, aproveita, vem junto, é um site simples e fácil de mexer. Entra no site da Betano e faz tua fezinha para você apostar com tranquilidade e responsabilidade, tá bom? É simples e fácil de mexer. Eu sempre falo, cara, põe 5 pila, 10 pila, vai brincar. Vai que dá certo, daqui a pouco ganha ali o dinheiro para comprar o X, para pagar um açaí, né, pagar uma conta e por aí vai. Bom, vamos lá. Antes de falar da tabela, tá? Só quero pontuar uma coisa que eu não gostei. Eu tava vendo o futebol feminino na Arena, transmissão lá da Rádio Gaúcho. O Grêmio ganhou do Inter, campeão. Parabéns, gurias gremistas. Título merecidíssimo, parabéns. E o presidente Alberto Guerra estava lá. E os repórteres foram perguntar ao presidente sobre a campanha das gurias, o investimento do futebol feminino, legal. E aí, óbvio, o presidente está lá, o presidente é o presidente do Grêmio. Não é do futebol feminino, é o presidente do Grêmio todo. Presidente, e o Grêmio e o Cruzeiro? O que o senhor acha e tal? E o presidente não quis falar. É um erro. O presidente está se esquivando, não quer falar nunca. Pô, os repórteres estão lá, microfone aberto, tá na frente. Presidente, convoca o torcedor, mobilização, o que o Grêmio está fazendo? O presidente optou por não falar. Tem que falar. O Grêmio precisa de alguém que transmita confiança e nós não temos nesse momento. O Renato não dá mais suas coletivas pré-jogo, como dava antigamente. Nenhum jogador mais fala pré-jogo. A direção também não fala. E a gente fica esperando o Grêmio entrar em campo para ver o que vai acontecer. É preciso mobilização. E o Grêmio não está tendo. Não está tendo. Não é só campanha na internet. São pessoas que precisam falar. Vamos falar da tabela agora. Vamos começar com a parte do Grêmio, tá? Olha só. Tabela de classificação, tá aqui. O Vitória empatou com o Botafogo. Péssimo pro Grêmio. Péssimo pro Grêmio. Nos dois sentidos, tá? Porque o Botafogo parou lá. Isso é ruim pra gente que tá secando o Inter, porque o Inter se aproximou do Botafogo. Mas aqui vamos falar do Grêmio. O Vitória somou um pontinho que não estava previsto. Empatou com o Botafogo. Foi a 42. Se distanciou do Grêmio. O Atlético Paranaense também conseguiu um resultado. E olha que estava sendo pior. Eles estavam ganhando do Bahia. E no final, o Atlético tomou o gol. Estou falando fora de casa. O Atlético Paranaense empatou com o Bahia fora de casa. 1-1. Eles conseguiram um pontinho também. Passaram o Grêmio. Poderia ter sido pior. Vitória do Atlético. Eles empataram. Mas veja que eles estão conseguindo entregar alguma coisa. Entregaram o resultado. Passou o Grêmio. O Grêmio caiu para a 14ª posição. 14ª posição. O Juventude conseguiu a façanha de empatar com o Cuiabá. Tava perdendo o jogo e nos 40 e poucos minutos, 45 já nos acréscimos, empatou o jogo com o Nenê. Se o Juventude ganhasse o jogo dele contra o Cuiabá, passava o Grêmio. Então aí nos ajudou. Nos ajudou. Mas veja que eles pontuaram também. Tudo bem que tem um jogo a mais. O Fluminense joga terça-feira com o Criciúma. E esse é um jogo em que
Um dos dois vai pontuar, ou os dois, né? O melhor é o empate, porque para os dois, mas eles vão pontuar. O ruim é o Fluminense vencer, e pior ainda é o Criciúma. Porque daí o Criciúma embola com o Grêmio lá, vai a 40. Fluminense e Criciúma. É no Maracanã esse jogo. Bom, aí os rebaixados, tá? Ali, Criciúma, o Bragantino, que foi goleado pelo Inter, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Então a situação do Grêmio ela ficou feia. Porque o Atlético Paranaense passa o Grêmio, o Vitória conseguiu um resultado importante contra o Botafogo, ou seja, tu tem adversários que estão conseguindo jogar bom futebol e entregar resultado. Vitória e Atlético Paranaense. Este é um grande problema. O Fluminense, no seu último jogo, empatou com o Fortaleza. Né? Pô, Fortaleza é um adversário difícil e tal, empataram em casa. Então tá todo mundo meio que pontuando, um pontinho. Será que o Grêmio vai conseguir tirar um pontinho lá do Cruzeiro, empata com o Cruzeiro? Aí nós vamos falar desse jogo. O Cruzeiro, ele perdeu a Copa Sul-Americana para o Racing. Tomou um banho de bola no primeiro tempo, depois no segundo tentou reverter e não conseguiu. O Cruzeiro tem um baita de um elenco. Tem um técnico, Fernando Diniz, que para mim, espero nunca que esse profissional venha trabalhar no Grêmio. Porque ele quer ser o Pepe Guardiola, quer inventar uma tática. Não dá, entendeu? Olha, o primeiro gol que o Cruzeiro toma lá é o Cruzeiro tentando sair jogando. Pra quê? Dar o passe pro cara fazer o gol. Enfim. O Cruzeiro ele tem que entregar a Libertadores ano que vem, porque tem muito dinheiro investido. A pressão é grande. O Cruzeiro hoje é sétimo, né? Tá pegando a última vaga de pré-Libertadores, porque o G6 virou G7, né? Com o título da Copa do Brasil do Flamengo. E o Flamengo tá empatado ali com o Corinthians, que subiu, né? Veja bem que o Corinthians estava lá atrás do Grêmio, né? Os caras já subiram. O Bahia tá no meio também, então o Cruzeiro precisa vencer de qualquer jeito. E para dar uma resposta, né? Então foi ruim. Eu queria que o Cruzeiro fosse campeão. Campeão, sabe por quê? Porque eles vêm de ressaca contra o Grêmio. Agora eles vêm para jogar a vida. E é um bom time, né? Tem Matheus Henrique, tem uma galera boa ali. Bom, gente, e eu quero falar de uma coisa, de coração aqui, tá? Esse conteúdo, esse canal não existe para falar do Inter. Porque a gente é gremista que fala do Grêmio. Só que, vamos lá. Eu quero que vocês olhem isso aqui. Não dá para ignorar. Não dá, velho. O Palmeiras tem 70 pontos. O Botafogo tem 70 pontos. Estão empatados. 35 jogos. E eles jogam terça-feira. Terça-feira agora. Um dos dois vai morrer ali, né? Ou empata. E aí os dois param. O Inter é terceiro colocado, 65 pontos. O Inter tá de sangue doce. O Inter tem a leveza. O Inter não tem a responsabilidade que esses dois times, Palmeiras e Botafogo, têm. Se o Inter empatar, beleza. Agora o Inter vai de sangue doce. Tipo, empatou, desastre. Não, empatou, ok. Tá fazendo mais do que previsto. Agora, o Botafogo e o Palmeiras estão com uma pressão danada. Principalmente o Botafogo. E o Botafogo tá sendo o Botafogo, né? Mais um ano chega na hora do vamos ver e começa a tropeçar. Eu tenho falado que o Palmeiras, para mim, vai ser o campeão brasileiro. E eu me agarro no Palmeiras. Se eu tivesse que confiar só no Botafogo, eu já tava assim, ó, gritando. Ainda bem que existe o Palmeiras nesse meio do caminho. Bom, tem o confronto direto dos dois, ou seja, os dois podem parar com um empate ou um dos dois parar, né? Sei lá, o Palmeiras vence e vai 73, o Botafogo para ali com 70, né? O Inter tem um confronto direto ainda com o próprio Botafogo, o Inter tem confronto direto com Fortaleza, com o Flamengo, que estão mais abaixo, ou seja, o Inter tem confrontos diretos importantes, principalmente com o Botafogo. Então eu tô muito preocupado, mas preocupadíssimo. Eu tava assim de sangue doce, né? Não vamos ser campeão, deixa lá, vamos se enganar. Aí tá na hora de dar uma rezadinha. Seca, né? O próximo jogo deles é contra o Flamengo, então vamos nos preparar. Gente, obrigado. Dá like, se inscreva no canal. Vamos ser 100 mil carecas. Conto muito com vocês aqui, tá? Valeu!